A paz de Jesus, Memórias do Líbano, esta semana, vai introduzir para você como esse programa começa. Todo mundo aqui no estúdio pede de mim de começar com oração, antes de gravar. Mas eu quero começar com você com oração, que seja a oração que faz parte do programa Memórias do Líbano. Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Líbano, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A oração no começo do programa Memórias do Líbano, para dar uma graça e deixar a palavra de Deus entrar no seu coração como ela está agora dentro do seu lar. Essa semana temos um querido seminarista, Frei Ricardo Nassif Batar. Boa noite, Frei Ricardo. Boa noite, Excelência. É um prazer acompanhá-lo neste programa. Ricardo é descendente de libanês. Encontrei Ricardo em Roma o ano passado no curso dos novos bispos. Ele estava lá na casa dos legionários do Cristo. Ajudando e vivendo lá na casa dos legionários. Encontrei Ricardo e fiquei encantado. Tem lá com legionários do Cristo um seminarista descendente de libaneses. E por isso, hoje ele está conosco em São Paulo, visitando a família dele e conhecendo mais sobre o raiz. Exatamente. Abriu uma porta hoje para você, para poder encontrar mais a sua história, da sua família. Pode contar um pouco para nós? Claro que sim, Dom Edgar. De fato, ter encontrado o Dom Edgar em Roma foi providencial, porque eu não conheço muito a história da minha família, mas pelo fato de tê-lo conhecido, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e comecei a buscar. O que eu sei da minha história é o seguinte: o meu avô veio de Rachaya, no Líbano. Quando ele tinha 15 anos, ele chegou no Brasil em 1913 e começou a trabalhar como mascate, carregando frutas, ajudando no mercado, e se trasladou para Bebedouro, no interior de São Paulo, e aí ele começou a vida dele como comerciante. Mas até então, eu não conheço o que ele fez até conhecer a minha avó, quando ele se casou e teve o meu pai e os meus dois tios. Sei que ele era comerciante, sei que ele era uma pessoa muito esforçada, que ganhou a vida no trabalho e constituiu uma família. Mas depois que ele faleceu, quando meu pai tinha apenas 7 anos, esse conhecimento do Líbano, esse conhecimento da cultura dos nossos antepassados, mais ou menos desapareceu. Porque meu pai contava com apenas 7 anos. Então, para mim, tem sido um desafio agora recordar essas origens e estar buscando os documentos, as fotos, fazendo algumas traduções dos escritos árabes que ficam em casa, que Dom Edgar tem ajudado a traduzir, e entender um pouco mais da origem da minha família, do meu avô, e também apreciar todo esse passado bonito, né? E quem contou para você esta história do seu avô? A minha avó, que é brasileira, ela, não pelo fato de ser brasileira, ela não deixou de conhecer a cultura árabe, porque ela sabe fazer comida árabe, ela sabe algumas palavras em árabe, e ela me contou um pouco da história do meu avô. Também o meu avô deixou escrito alguns capítulos de um livro sobre a vida dele, contando um pouco dos seus irmãos, dos seus pais que deixou na Síria depois da guerra. Eles foram para a Síria depois da Primeira Guerra e ele veio para o Brasil.
para tentar ganhar a vida. Então minha avó contava todas essas histórias e por aí eu fui conhecendo um pouco mais. Ele veio casado ou casou aqui? Ele casou aqui. Casou aqui. Encontrou com sua avó ou era um primeiro casado para ele? Então, ele teve um primeiro matrimônio. É uma história um pouco triste, eu poderia contar aqui brevemente. Pelo que eu li nesse livro, ele teve um primeiro matrimônio e nesse matrimônio ele não teve filhos. E essa senhora, depois que ele passou por uma doença um pouco grave, ele teve um problema na vesícula e ficou mais ou menos 40 dias no hospital. Essa senhora, quando ele chegou em casa, não quis recebê-lo como uma esposa, com carinho. E durante esse período, ela se mostrou muito reticente, muito distante dele. E como ele era comerciante, ele tinha que viajar. Chegando de uma dessas viagens, ele encontrou com a casa quase vazia, porque ela tinha ido embora e levado quase tudo. Ela tinha decidido deixar o meu avô. E é interessante porque ele escreve que ele queria matar ela. Mas Deus deu a força para ele superar todo esse ódio, todo esse rancor, perdoar e seguir adiante a vida dele. Então eu acho que no meio do sofrimento a gente consegue encontrar com a ajuda de Deus um consolo, uma resposta para a nossa vida. E como ele mostrou que ele perdoou para sua avó? É interessante essa história. Ele tinha algumas propriedades em São Paulo, ele vendeu uma casa aqui na Rua Augusta e todo o dinheiro dessa casa ele enviou a essa senhora como prova de que ele não estava magoado, que havia perdoado o que ela tinha feito por ele. Né? Ele veio do Líbano com fé, com esperança. Ele trabalhou com mascate. Ele sofreu para poder ter uma vida da família. Para nossa família é uma tradição, uma cultura e um valor a família. Por isso, para ele, teve um momento muito difícil de não achar a esposa que ele estava esperando. Ela deixou a casa, sofreu mais. Mas, como você comentou, a graça de Deus na vida dele deu para poder perdoar. Não é fácil. Não. Por isso, aprender a perdoar as pessoas que dá para nós trabalho, dá para nós dores, não é fácil. Por isso, um dom de Deus para poder perdoar. Sim, exatamente. Um exemplo, seu avô para seguir, como poder perdoar e poder mostrar também para os outros que já, como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos ofendidos. Por isso, uma história boa que seu avô também aprendeu dos pais dele. Eu acho que cada fruto é de uma árvore. É esse fruto de árvore dos pais dele. E, Ricardo, você hoje, como neto de libanês, está procurando mais a sua raiz, a origem de você. E conhece um pouco o nome da aldeia, Rashaya Luedi, lá. Tem vontade para conhecer o Líbano? Sim, eu acho que é uma experiência que eu tenho que viver. Ir para o Líbano, conhecer os familiares que, se Deus quiser, ainda estão aí. Porque só assim eu vou valorizar mais quem sou eu, o dom de Deus, que é a minha vocação. Eu vou compreendê-la melhor através das minhas origens, porque eu poderei valorizar mais a história da minha família, todos os fatos que têm acontecido nessa família que eu não conheço e que eu gostaria muito de conhecer.